Olá, pessoal! Saudade dos nossos encontros. Estamos aqui em mais uma etapa da nossa disciplina Promoção da Saúde e Segurança no Trabalho. Eu sou a professora Valquíria Silva, estou aqui representando o Centro de Educação Profissional DNA no curso técnico em enfermagem. E nós estamos na nossa última etapa dessa disciplina, a nossa aula 6, né? E dentro dessa disciplina, a promoção da saúde e segurança no trabalho, nós já trabalhamos vários temas. Se você não assistiu às nossas aulas anteriores, corre lá no nosso canal e assiste da aula 1 até a aula 5. A aula de hoje é a complementação do nosso conteúdo da aula anterior, aula 5, que nós trabalhamos sobre acidentes de trabalho. Hoje nós vamos trabalhar especificamente as condutas em acidentes de trabalho com material biológico, tá? Que é o acidente mais comum que atinge o profissional de enfermagem na sua atuação profissional, tá bom? Então, quem já ouviu falar de um acidente de trabalho com material biológico? Principalmente essas duas cenas aí nessas imagens, né? A perfuração com uma agulha, com uma seringa, que é um dos procedimentos mais realizados pelo técnico de enfermagem, a administração de medicamentos. Mas nós sabemos que esse acidente com material biológico ele pode ser de várias formas, e é isso que a gente vai trabalhar hoje. Na aula de hoje nós vamos falar sobre como pode ser esse acidente, como ele pode ser classificado, inclusive qual a conduta, né? O que você deve fazer. E claro, né? Você como profissional de enfermagem, você faz parte de uma equipe, você faz parte de uma instituição em que você está prestando serviços. Então, existe todo um protocolo, todo um processo administrativo que precisa ser seguido, tá? Para que a conduta ideal seja realizada e dessa forma você seja, né, assistido e as providências sejam necessárias. Em primeiro momento, aconteceu o acidente, a perfuração, o derramamento da secreção na mucosa, o que fazer? Nos primeiros socorros, deve-se lavar o local abundantemente com água e sabão, né? Claro que se for pele, se for área externa, né? Se caso você furar sua mão, furar alguma outra parte do seu corpo externa que seja pele, nós faremos essa lavagem abundante com água e sabão. Se for mucosa em que pingou uma gota de sangue nos seus olhos, ou dentro da sua cavidade oral, ou dentro da cavidade nasal, não faremos essa lavagem com água e sabão. Utilizaremos a solução fisiológica, tá? A ferida, o local que foi furado ou perfurado, nunca deve ser espremido e muito menos utilizarmos substâncias como o álcool, que é um dos antissépticos mais comuns que nós usamos na nossa rotina, ele não deve ser passado no local, e nem o hipoclorito, né? Assim como outras substâncias que podem interferir nesse processo de penetração do micro-organismo, da proteção da própria pele, né? Então, a lavagem com água e sabão na pele, tá? E lavagem com solução fisiológica na mucosa. O risco vai ser avaliado. Quem vai avaliar esse risco? O profissional, geralmente, ele vai estar nervoso, ele vai estar preocupado, ele vai estar tenso, ele acabou de sofrer um acidente, então ele precisa ser cuidado. Ele deve se dirigir ao serviço de pronto atendimento, que pode ser uma UPA, que pode ser uma casa-dia, que pode ser um centro de referência do local onde ele trabalha, ou se for uma grande empresa, né, um grande hospital. Um exemplo aqui na nossa região metropolitana, nós temos a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, que nós temos o serviço de medicina do trabalho, né, a saúde do trabalhador, um espaço específico. Mas geralmente esses espaços específicos, eles atendem dentro do horário comercial. E a gente sabe que a enfermagem ela é 24 horas, então o acidente ele não tem hora marcada para acontecer. O momento que ele acontecer, o pronto atendimento sempre será um serviço 24 horas. Então, vai ser avaliado o tipo do material, qual foi o material que levou ao acidente, né? A profundidade do ferimento, o estado sorológico do paciente fonte. Principalmente aqui a gente vai focar no HIV, hepatite B e hepatite C. Esses casos, gente, nós estamos falando em situação em que o profissional
administrou uma medicação ou realizou um procedimento num determinado paciente e, em seguida, se contaminou com o material biológico deste paciente. Então, nessa situação, nós temos o paciente fonte. Tá? Se caso o profissional ele foi manusear uma caixa de perfuro cortante ou um saco de lixo, ou ele foi passando em algum lugar e sofreu uma perfuração com um dispositivo que foi usado em alguém que não se sabe quem, não há o paciente fonte. Então, nesses casos, a conduta é generalista. Não tem como se investigar o paciente fonte, vai agir como um material potencialmente contaminado, tá? E aí, a principal conduta que não pode ser perdida, o tempo ideal de ser realizada e que deve ser avaliada se é indicada naquele tipo de acidente que aconteceu, é a profilaxia pós-exposição, que a gente chama de PEP, né? Essa PEP, ela vai ser após essa criteriosa avaliação, tá, gente? Essa avaliação que a gente falou anteriormente, o tipo do acidente, a profundidade, o local, o tempo, o paciente-fonte, se ela for indicada, ela deve ser iniciada preferencialmente na primeira hora após o acidente e até no máximo 72 horas. Às vezes o profissional ele vai procurar o serviço para informar que ele sofreu um acidente 4 dias depois do acidente. E aí não tem mais como ser feito essa profilaxia. Ele tem sim como ser feito outros procedimentos, mas a profilaxia não mais, tá? Então, geralmente, quando é indicada essa PEP, o paciente, ele vai, né, que é o trabalhador que sofreu o acidente, ele vai fazer uso de um combinado de medicamentos antirretrovirais, tá? Geralmente, esse esquema padronizado, ele usa o tenofovir e a lamivudina em comprimidos já associados, né? E o dolutegravir, que é um outro comprimido. Geralmente ele recebe 2 embalagens de medicamentos e toma esses medicamentos conforme a prescrição, tá? Por 28 dias, tá? 28 dias. Essa medicação, ela é específica para profilaxia contra a transmissão através por ocorrência do vírus do HIV, tá? Ela é específica, a profilaxia anti-HIV em caso de acidente. Essas medicações, no mesmo local onde tem o pronto atendimento, que vai ser feita essa avaliação imediata, que vai ser feito todo um protocolo, essa medicação estará disponibilizada e assim que o paciente for avaliado, o profissional avaliado, ele já inicia a medicação ali mesmo e é referenciado para o seu repouso, para a sua casa, para dar continuidade ao tratamento. As condutas administrativas, né? E a notificação. A CAT, nós vimos na aula passada, né, que é a comunicação do acidente de trabalho, ela deve ser emitida pela chefia imediata do RH até o primeiro dia útil após o acidente. Ou seja, pode ser tanto a chefia imediata, o enfermeiro ou o gerente, como a chefia do RH. Como a gente viu anteriormente, às vezes esse serviço do RH ele é horário comercial, enquanto que a chefia geralmente é horário também ao mesmo tempo do horário do trabalhador. Isso é obrigatório, tá, gente? É um direito do trabalhador, ele sendo ou não afastado do seu campo de trabalho, de ter a comunicação do seu acidente. O Sistema de Informação de Agravos e Notificações, que é o SINAM. O mesmo sistema que registra as doenças de notificação compulsória, como dengue, zika, chikungunya, tuberculose e as mais diversas doenças que são de notificação obrigatória, o acidente de trabalho com exposição a material biológico é também de notificação compulsória, tá? Ao Ministério da Saúde. Então, tem uma ficha de notificação e essa ficha tem que ser preenchida com os dados do acidentado, as informações pessoais, né, nome, data de nascimento, nome da mãe, número do cartão nacional de saúde, ou CPF, e a descrição do acidente. Que tipo de acidente foi esse que aconteceu?
bem como o dia, o horário, o local e todas as demais informações pertinentes ao processo. As sorologias, as testagens, né, gente? É uma questão que isso gera muita dúvida no momento da ocorrência. O trabalhador acidentado, ele deve realizar os exames, principalmente os testes rápidos, se estiverem disponíveis, porque eles são, como o próprio nome diz, rápidos. Eles saem um resultado em uma média de 15 a 30 minutos, a maioria dos testes. Por quê? Depende do fabricante, depende do tempo recomendado para aquele teste. Tem teste que a partir de 5 minutos ele valida o resultado. Tem testes que são 15 minutos e tem testes que você tem que esperar os 30 minutos para poder validar o resultado de fato. Tá bom? Então, depende do tipo do teste, da marca do teste que está sendo utilizado. Esses testes rápidos, geralmente, eles já estão disponibilizados nesses setores, no mesmo setor que tem a medicação, tem o teste rápido. Na hora do acidente, que o profissional realizar o teste, esse teste, ele representa o quê? Ele representa um contato prévio, antes daquele acidente. Se o profissional já tem alguma dessas infecções, quais são os testes rápidos que nós temos disponíveis hoje, né, na rede de saúde pública, tanto em unidade de pronto atendimento quanto nas UBSs? O teste rápido de sífilis, o teste rápido de HIV, o teste rápido de hepatite B e o de hepatite C, tá? Esses testes, eles são feitos com sangue total, né? Sangue capilar. Fura o dedinho do paciente e realiza esses testes. Alguns deles, alguns dos tipos de testes rápidos podem ser feitos com soro também, mas para ter o soro a gente teria que tirar o sangue venoso, né? Fazer a centrifugação e depois fazer a testagem só do soro. Geralmente as sorologias são feitas dentro dos laboratórios, não são feitos por profissionais avulsos que não são profissionais específicos do laboratório. Então, esses testes rápidos, na hora que o profissional sofreu o acidente, que ele realizar esse teste, ele geralmente representa a sua história imunológica anterior ao acidente, tá? Então, na hora do acidente, ele não vai imediatamente positivar para esses testes. Se ele der positivo, ele representa muito provavelmente uma infecção anterior a esse acidente, tá? Quando repetir esse teste? Com 6 semanas, 3 meses e 6 meses, dependendo do tipo de teste, tá? Principalmente para garantir que de fato não houve essa contaminação no momento do acidente. Aí nós temos aqui essa tabelinha que ela representa quando esses testes devem ser repetidos. O teste rápido do HIV, ele deve ser feito no primeiro atendimento, na hora que o paciente compareceu para informar o acidente. Ele deve ser repetido com 30 dias e com 90 dias. O que quer dizer esse teste de 90 dias? Ele representa, a gente, janela imunológica, que é o tempo em que o corpo começou a entrar em contato com o agente e produzir os anticorpos que vão ser detectáveis nesse teste, tá? O teste rápido para hepatite B e hepatite C. Eles são feitos no momento também do primeiro atendimento, não há necessidade de repeti-los com 30 dias, eles são refeitos com 90 dias e após 120 dias. Por quê? Eles podem soroconverter em até 120 dias. Principalmente o vírus da hepatite B, né? Ele pode demorar até 6 meses para se manifestar a sua replicação naquele indivíduo que sofreu o acidente, tá? Então, para completar o ciclo, ele tem que chegar até essa última etapa. A sorologia, o anti-HBC total e o anti-HBS, que vão indicar, de fato, né, a história sorológica dele no momento do acidente, se realmente ele estava imune com anti-HBS ou se ele já tinha o vírus com anti-HBC, tá? E não precisa repetir essa sorologia, basta naquele momento e depois só o próprio teste rápido é suficiente. O teste rápido para sífilis, né? Ele faz no primeiro atendimento e esse também vai rastrear possivelmente uma infecção prévia, se ele der positivo na hora do acidente, provavelmente ele já tinha sífilis, ele só não sabia, né?
E a gente pode ver que existem várias formas de transmissão além do acidente de trabalho. E deve repetir com 90 dias, tá? Então, sempre, qualquer um desses testes que der positivo no momento, ele deve ser feito a sorologia para confirmar, né? Se for o teste do HIV, ele der positivo, já existe um protocolo em que deve ser feito um segundo teste, que a gente chama de teste confirmatório, tá? Geralmente a gente trabalha com várias categorias de testes, vários laboratórios produtores de teste. Por exemplo, a gente tem o Rapid Check, tem o Biomanguinhos, tem o BioAze, tem vários laboratórios que produzem. Então, geralmente a gente faz um teste alere e deu positivo, a gente faz um contrateste, que geralmente é o Biomanguinhos, tá? E se não tiver o Biomanguinhos, uma outra marca de teste. Fez 2 testes rápidos diferentes com os 2 testes positivos, confirma, tá? Ele vai para a sequência da avaliação no SAI, já da carga viral e da contagem dos linfócitos T, CD4 e a identificação viral, tá? Então, é importante a gente ter claro isso. É importante ter essa visão. E os outros, tanto para hepatite B quanto para sífilis, a sorologia é confirmatória. Inclusive, a gente vai ver lá na frente cada situação, né? Tanto da hepatite B, quanto da hepatite C, quanto da sífilis. E aí, de fato, o que é o acidente de trabalho? É aquele que envolveu sangue ou outros fluidos orgânicos que aconteceu com um profissional da área de saúde durante a sua atividade laboral, em que ele sofreu essa exposição a materiais biológicos potencialmente contaminados e pode haver um risco de uma transmissão, e por isso a necessidade do monitoramento, do cuidado, do acompanhamento e desse protocolo que a gente está trabalhando hoje, tá? Se a gente for pensar que é o material biológico, quais são os materiais biológicos que têm risco e os que não têm risco de transmissão para o vírus do HIV, especificamente, tá? Se a gente falar em materiais biológicos com risco para a transmissão do HIV, a gente tem o sangue, o sêmen, fluidos vaginais, líquidos serosos, como peritoneal, pleural, pericárdico, líquido amniótico e o líquor, né, o NCR. Ou seja, essas substâncias orgânicas do paciente-fonte são potencialmente infectantes para o profissional, caso estejam infectadas, tá? Agora, quando a gente fala de material biológico sem risco de transmissão para o vírus do HIV, tá, gente? Suor. Ah, eu toquei no suor do paciente, pingou o suor dele na minha mucosa. Lágrima, fezes, urina, vômitos, saliva e ou secreções nasais. São materiais que não têm risco de transmissão do HIV. Mas, nesse quadrozinho aqui do Ministério da Saúde, é importante a gente só dar um adendo, um destaque, né? Que se houver presença de sangue nessas secreções, esses materiais passam a ser potencialmente infectantes, tá? Caso em que o uso pode sim ser indicado da profilaxia pós-exposição, tá? Então, por exemplo, o paciente ele tá acidentado, ele tá ferido, ele sofreu um acidente, né? Numa via pública e você foi assistir os primeiros socorros, né? E junto com essas secreções corporais pode ter derramamento de sangue por conta desse acidente. Então tem que ser investigado e as medidas da profilaxia têm que ser de fato realizadas, tá? Quais os tipos de exposição que o profissional pode sofrer, né? E que podem ou não ter o risco da transmissão para o HIV? Nós temos a exposição percutânea, mucosa, sexual, cutânea em pele não íntegra e a mordedura com presença de sangue. Essas exposições que eu acabei de falar têm risco de transmissão, tá? Agora, se for a cutânea em pele íntegra ou a mordedura sem a presença de sangue, sem ferimento, não tem risco de transmissão para o HIV. Ah, gente, por exemplo, você está com uma seringa de sangue ou um frasco de sangue, um tubete ou um vidro ou a própria seringa sem agulha.
e aí por algum motivo esse sangue derramou no seu braço, ou no seu pé, ou na sua mão, tá? Você tá com a pele íntegra, você não tem ferimento ali naquele local. O vírus do HIV, ele não perfura a pele e penetra, tá bom? Então, não há risco de transmissão. O que deve ser feito? Os primeiros socorros que a gente falou lá na frente, lavar com água e sabão e só ter a certeza de fato que não há lesão, tá? Que não há lesão, que a pele está íntegra. A pele é a nossa principal barreira de proteção. E bem como a mordedura, às vezes morde, faz só aquela marquinha, né? Mas não feriu, não furou, não teve perfuração, não teve contato com sangue, então não tem risco de transmissão do vírus do HIV, tá, gente? Então, essa exposição com o risco do HIV, ela vai estar ligada principalmente nessas vias que a gente acabou de falar. A percutânea, como exemplo, principalmente as perfurações com agulhas, lâminas de bisturi, outros instrumentos perfurantes ou vidros, né, que podem causar essa introdução da secreção corporal ou do sangue no malhador. Membranas e mucosas, né? Respingo de secreções com presença de sangue nos olhos, nariz e na boca. É possível, né, o paciente numa perfuração, eu já vi, gente, no teste de glicemia. A pessoa fez uma pressão no dedo do paciente no teste da glicemia e na hora que furou, espirrou o sangue. Espirrou na roupa inteira da pessoa e no rosto, né? E aí o rosto é uma área perigosa, né? Por quê? Se entrar na cavidade nasal, ou na boca, ou no olho, é mucosa exposta. Se você tiver com seu óculos de proteção, se você tiver de máscara, você já não tem esse risco, né? Porque vai pingar na máscara e no óculos e não na sua mucosa, tá? Então, temos que ter cuidado com as nossas mucosas no nosso ambiente de trabalho. Cutâneas envolvendo pele não íntegra, né? Presença de dermatites, feridas abertas, é muito comum, tá, gente? A nossa mão ter alguma lesão. Pessoas que roem unha, pessoas que puxam aquele canto de unha, às vezes a unha quebra, né? Aí fica aquela área sensível, vermelha, é porta de entrada, tá, gente? Às vezes você está na sua atividade doméstica e acaba se cortando com a faca, no manuseio de qualquer talher mesmo, né? E aí você chega no hospital com aquela porta de entrada. Então, se você está com uma porta de entrada, ela tem que estar protegida. E você de luva na hora da realização do procedimento. Tá? A gente já viu que a luva é o que nos protege da secreção. Ah, rasgou a luva e você estava perfurada. Aí houve a exposição, tá? Então tem que ter atenção a isso. Se você está com qualquer perfuração, você tem que proteger, você não pode deixá-la exposta na sua atividade rotineira de trabalho, tá, gente? Isso quem vai perceber é o próprio trabalhador. O teu chefe não vai, deixa eu ver as tuas unhas, deixa eu ver se tem algum cantinho ruído, deixa eu ver se tem que colocar um band-aid aqui, se tem que colocar um esparadrapo. É você, gente, é o trabalhador que tem que ter esse cuidado, tá? Assim como essa questão da mordedura com a presença de sangue, né? Nesse caso, o paciente, né? Acontece muito, paciente psiquiátrico, crianças, né? Acontecer esse acidente, a pessoa que mordeu, né? E a pessoa que foi mordida. Nesse caso, deve ser avaliado o risco tanto para a pessoa que sofreu a lesão, quanto aquela pessoa que provocou, né? A pessoa que mordeu. A pessoa que sofreu a lesão, ela só vai estar em risco quando a pessoa que mordeu tiver sangramento na boca. Ao contrário, né, que a pessoa, né, que mordeu, ela vai entrar em contato com o sangue da pessoa que foi mordida, né? E ela que pode adoecer. Então, tem que ser visto os dois lados nessa situação, principalmente porque não é uma situação comum, né, gente? Geralmente é uma situação atípica que é comum com crianças especiais, atípicas principalmente, e ou adultos psiquiátricos também. E um destaque aqui, é importante destacar sempre, 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 né, que quando não há fluidos biológicos que tenham risco de transmissão para o HIV, na condição do dispositivo que causou a perfuração, não há indicação para a realização da profilaxia antirretroviral, tá, gente? Portanto,
em agulha que não tenha sangue, em situações em que são aquelas secreções que não são infectantes, não deve se indicar a terapia antirretroviral, né? Por quê? Os riscos da utilização são maiores do que o benefício nesse caso, que não houve risco de transmissão, tá? É por isso que a gente falou lá no início da aula de hoje que a avaliação precisa ser atenta, rigorosa e o caso, né, precisa ser de fato conhecido e o profissional prescritor ele terá avaliado tudo isso,